Olá, tudo bem? Bom, estamos diante de mais uma aula e a nossa aula de hoje é a nossa penúltima aula desse ano. Então, para começar o nosso estudo, veremos em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38, que diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Então, para começar o nosso estudo de hoje, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito. E graças te damos, Pai, por mais uma palavra que tu traz para nós, Pai. E que tu venha, Pai, nos ensinar o verdadeiro ensino que tu traz com essa mensagem, Pai. Que tu venha nos ensinar a como reagir diante do nosso próprio eu. Que tu venha nos ensinar, Pai, e venha tirar de nós todo esse espírito de vingança, todo esse espírito de orgulho, arrogância, ganância e todo esse tipo de espírito que não venha a ser do teu agrado, Pai. Para que então possamos alcançar um nível espiritual que tu desejas para nós, para que possamos ser bem-aventurados e assim podemos experimentar da tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Pois bem, a gente viu na nossa primeira aula sobre a lei do talião, que é a lei do olho por olho e dente por dente. A gente esclareceu um pouco as coisas, vimos que a lei de olho por olho e dente por dente é uma lei cuja ela não foi destinada às pessoas individualmente, como os fariseus ensinavam a se usar, e também não era uma espécie de mandamento, ou seja, não era uma ordenança, e sim era apenas uma lei de controle, com o objetivo de refrear a tendência das pessoas de retaliar, de se vingar. Ou seja, era apenas uma forma de controlar e não uma ordenança, como os fariseus ensinavam, quase como se fosse uma ordenança. E isso era uma lei destinada propriamente aos juízes para que eles controlem a situação e não para que as pessoas se apropriem de forma individual dessa lei. Esclarecendo melhor o que é essa lei, nós vimos o seguinte: antes de entrar para a nossa aula de hoje, a gente precisa esclarecer algumas coisas. Primeiro, para entender toda essa passagem, a gente precisa lembrar que é sobre o Espírito que estamos falando aqui. Na verdade, não só sobre essa passagem em si, não só unicamente, exclusivamente essa passagem, mas a Bíblia inteira por si só precisa ser levada pelo Espírito. Lembramos, não é a letra, mas antes é o Espírito da lei. Então, lembre-se comigo. Entraremos agora nos detalhes desse sermão, dessa passagem específica. Então, lembrando, eu vou reforçar bastante, é o espírito dessa lei que importa e não a letra em si. O que Cristo está nos ensinando aqui? Foi falado semana passada o que Cristo está se ensinando aqui. O que Cristo está ensinando com essa passagem? Que nós devemos esquecer, nós devemos largar. Cristo ensina que nós devemos morrer para o nosso próprio eu. Lucas, o que isso significa, morrer para o nosso próprio eu? Nós temos uma simulação, nós temos uma fala parecida com isso em João, capítulo 3, versículo 3, que diz: aquele que não nascer de novo, jamais entrará no reino dos céus. Então aqui Jesus já está falando, vocês precisam morrer para o seu próprio eu. E é o que essa lei está ensinando. Como? O que a lei de olho por olho e dente por dente tem a ver com isso? Vamos verificar isso agora. Então, vamos lá. Jesus ele usa 3 ilustrações
para falar sobre esse princípio, ilustrar sobre esse princípio. Lembrando outro ponto importantíssimo. Não vamos ter aqui uma lista exaustiva de o que fazer e o que não fazer. E sim, princípios básicos. Então, lembre-se comigo isso. O que Jesus está fazendo aqui não é dando para nós uma lista de afazeres, do que fazer e do que não fazer. Ok? Então não contem que vocês vão sair dessa aula sabendo exatamente o que fazer em cada situação e o que não fazer em cada situação. Mas antes veremos princípios básicos. E nós devemos ter cuidado com isso. Porque principalmente em relação a essa lei, isso acontece muito. Devemos ter cuidado com a lei, como se toda vez que eu tenho um problema, eu vou na Bíblia catando a solução precisa para esse problema que eu estou enfrentando. A Bíblia, a gente já falou sobre isso, a Bíblia não é um manual de instrução para cada situação da minha vida, mas antes são princípios básicos que eu preciso aplicar diariamente na minha vida. Certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto que Jesus traz, a sua primeira ilustração é voltar a outra face. Ele diz aqui no versículo 39. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O que significa essas palavras? Significa o seguinte: precisamos nos desfazer do espírito de retaliação, nos desfazer do desejo de nos defender e de tirarmos vingança a respeito de qualquer ofensa ou dano que nos tiver feito. Resposta grande, mas em resumo, acabar com esse espírito defensivo. Ele começa, na verdade, falando sobre isso no espírito físico e material. Como assim físico e material? Exemplo da bofetada. Se uma pessoa te deu uma bofetada, qual é a primeira reação de uma pessoa normal? Ela não vai deixar passar esse barato, ela vai dar na outra. Ela vai revidar. Se alguém, sei lá, te bater, qual é a primeira reação da outra pessoa? É bater de volta. Se uma pessoa empurra uma pessoa, a outra ela vai querer empurrar de volta. É sempre essa tendência do contragolpe, de querer revidar de volta. Então, muitas das vezes nós funcionamos assim. A primeira reação, no primeiro momento que eu sou ferido, eu quero retaliar. Obviamente a gente sabe que isso não dá certo. Porque lá em Romanos 12, no versículo 19, a parte B do versículo, Deus já disse para nós: minha é a vingança. A vingança é minha. A gente pode ver um exemplo de uma pessoa que não retaliou, para vocês entenderem. Na verdade, vamos primeiro ver o exemplo de uma pessoa que retaliou. Quero citar para vocês um exemplo de uma pessoa aí, que essa pessoa estava na sua faculdade e aconteceu o seguinte: essa pessoa, ela emprestava materiais, ela e o grupo dessa pessoa, né, essa pessoa emprestava materiais. E nisso que essa pessoa emprestava materiais para outra equipe, essa outra equipe, de vez em quando precisava de material, eles emprestavam. Tudo bem, de forma bem generosa, eles emprestavam. Até que, num determinado dia, eles precisavam desse material. E nisso que essa equipe precisava de material, agora eles foram para essa outra equipe pedir material, de forma normal. Vocês podem emprestar para nós? Beleza, a outra equipe emprestou. Nisso que a outra equipe emprestou, passou-se esse momento, a equipe cobrou desse material. Sendo que essa equipe, eles nem tinham usado muito material, eles usaram só um pouco. E essa equipe que emprestou, eles cobraram o valor integral do material, o valor inteiro, praticamente. Um valor alto. Aí, essa pessoa, conversando comigo, falou essa história e estava conversando com eles no WhatsApp. Aí, essa pessoa, estressada e com raiva, a primeira coisa que ele fez foi:
ele mandou uma mensagem de volta cobrando os materiais antigos que eles tinham emprestado. Qual foi o resultado disso? A outra equipe não gostou, ficou com raiva e começou a catar cada outras coisinhas que eles fizeram para eles e também começaram a cobrar tudo. Aí nisso virou uma guerra de cobrança, onde todo mundo tá cobrando de tudo agora. E no fim, as consequências disso: estresse, raiva, mágoa, ansiedade, perturbação, retaliação. Então, aqui a gente já está falando já de um quesito praticamente material, então percebe-se? Então o que Jesus está nos ensinando aqui é que a gente não deve se preocupar com ofensas, a gente não deve se preocupar com insultos pessoais que nos vestimam, a gente não deve se preocupar com situações que nos afronte. E não importa se é de natureza física ou não. A afronta pode ser de natureza física, pode ser um murro, ou pode ser não de natureza física, como por exemplo esse exemplo do empréstimo aí de material. Não foi de natureza física, mas ainda assim houve retaliação. Entende? Podemos pensar, ser esbofeteado no rosto é muito insultoso e muito humilhante. E esse insulto, muitas vezes, pode ocorrer de diversas formas, não só como uma esbofeteada. Só que a gente tem que lembrar, o que Jesus produz em nós é um espírito que não se ofende facilmente. Uma pessoa que tem o seu espírito em Jesus, ele não se ofende facilmente. Pode ser uma esbofeteada, ele não vai se ofender facilmente. Não vai. Por quê? Porque essa pessoa ela já é indiferente ao próprio eu. Ela é indiferente a si mesma. Exemplo disso, 1 Coríntios. A gente pode ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, que diz, olha o que Paulo diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Vocês estão falando mal de mim, mas não me importo com o que falem de mim. Não me importo com as suas ofensas, não me importo com as suas fofocas, não me importo com as difamações que vocês têm feito contra mim, não me importo com os processos que vocês têm feito contra mim, porque nem eu mesmo me julgo, nem eu me importo com o que eu penso de mim. Não me importo com o que nem eu penso de mim. Ele se mostra indiferente para consigo mesmo. E é isso que Jesus ensina. Mas precisamos ressaltar uma coisa muito importante aqui. Jesus, em nenhum momento, ele ensina que não devemos nos preocupar com a defesa da lei e da boa ordem. E esse foi o grandíssimo defeito de Tolstói. Ele levou no literal esse versículo, chegando ao ponto de negar e negligenciar o poder das autoridades, da polícia, do magistrado e do exército. Imagina, a polícia. Esse foi o maior erro de Tolstói. Romanos 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Percebe-se? Em nenhum momento Deus nos ensinou que a gente deve ser contra a autoridade, contra o exército, contra essas coisas. Não. Antes, a lei ela é importante, porque a lei ela impõe a ordem no caos. A lei promove a ordem e Deus gosta da ordem.
Deus gosta da lei e gosta da ordem. Deus não gosta do caos. Portanto, devemos estar preparados para qualquer insulto. Mas eu vou citar aqui um exemplo, somente um exemplo, para vocês entenderem como assim. Exemplo de um homem bêbado. Imagina, eu estou andando na rua e eu me esbarro com um homem bêbado. Daí o homem bêbado vai e ele me bate aleatoriamente. Aí a pergunta, você vai ficar ofendido com isso? Percebe-se que não faz sentido nenhum você ficar ofendido com isso, porque primeiro, este homem está bêbado. E ele claramente não tem noção das atitudes dele, ele não sabe o que ele está fazendo. E você vai levar isso pro pessoal? O que você vai fazer? Agredir o bêbado de volta? Levando isso pro pessoal? O bêbado não sabe o que ele está fazendo. E por não saber o que ele está fazendo, ele está vivendo na ordem do caos. Ele está vivendo no caos. E o que acontece? Ele precisa ser restringido. Este homem precisa ser restringido. Qual que seria o ideal? Vou também citar um exemplo aqui do que poderia ser feito. Talvez esse homem que levou o soco, ele poderia chamar a polícia e pedir para a polícia não prender ele necessariamente, mas pedir para que leve ele para um local seguro enquanto ele estiver em estado de bêbado, ficar num lugar seguro até ele ficar sóbrio, levar este homem talvez para uma clínica de reabilitação, não sei, inúmeras coisas que dá para ser feito. Mas uma das coisas que Deus diz não façam é não guardem ressentimento, mas antes restrinja, obedeça a lei. Aqui, ó, percebe? O homem chamou a polícia, ó, obedecendo a lei. Uma das funções da polícia é essa, é restringir o caos. É prender, né, ladrões, aqueles que perturbam a paz, perturbam a ordem. Ou, exemplo também, do homem abusando de crianças. Imagina uma pessoa, ela se depara com um homem abusando de crianças. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar parado. Por quê? Porque de acordo com a palavra do Senhor, não resistam ao perverso. Então eu não posso resistir ao perverso. Eu devo ceder a ele. Então, que o homem fique lá abusando da criança. Percebe-se? Vai fazer isso? Claramente que não. E isso jamais será uma atitude que o nosso Senhor vai promover. Mas antes, a atitude correta é ligar para a polícia para que aquele homem seja pego e pague pelo que ele estava fazendo. Você não vai ficar parado. Então, entenda uma coisa. Em nenhum momento o nosso Senhor negou a preocupação e o desejo da defesa da lei e da boa ordem. Jamais. Antes, o caos ele precisa ser restringido. Antes, o caos ele precisa ser... Porque não dá para parar o caos, infelizmente. Mas ele pode ser restringido. O caos precisa ser refreado. Para isso que a lei existe. Para refrear o caos. Como vimos. É isso. Nosso segundo ponto de hoje. Nosso segundo ponto de hoje. Mateus capítulo 5. Né? A partir do versículo agora 40, que diz: e se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Então, o nosso segundo ponto é a túnica e a capa. Agora, o que dizem estas palavras aqui? Eu acho que esse daqui é um dos pontos mais difíceis, assim, dos exemplos. Não necessariamente o mais difícil, porque eu acho que o mais difícil é o último, mas um dos mais difíceis. Por quê? O que o nosso Senhor realmente estava falando aqui? O nosso Senhor se interessava aqui pela nossa tendência de exigirmos os nossos direitos legais. Ele usa aqui o exemplo da túnica. Para quem não sabe, o exemplo da túnica, eu vou resumir em palavras bem simples. O exemplo da túnica é que um homem, ele exigia
em certos casos, o processo de uma pessoa. E muitas das vezes, o que acontecia? Quando ele processava uma pessoa, ele exigia tirar as coisas dessa pessoa. E uma dessas coisas era a túnica. A túnica era uma vestimenta externa, assim, quase como se fosse, não sei, talvez um terno da época, ou coisa do tipo, enfim. Porque parece, então era uma roupa que vestia por cima. Era uma roupa externa. Por quê? Porque ele não podia exigir a roupa interna. Só que o que Jesus está dizendo aqui? Quando lhe pedirem a túnica, deixe que leve também a capa. Em outras palavras, quando te pedirem o externo, deixe que leve também o interno. Olha o que as palavras do nosso Senhor estão dizendo. O foco aqui de Jesus é essa nossa péssima tendência de exigir os nossos direitos, de exigir aquilo que, de certa forma, nós temos até a possibilidade de pedir. Só que o nosso Senhor, antes, ele diz, olha, não peça, mas a gente vai lá e pede. Outras pessoas podem pensar, mas Lucas, isso é contraditório. Se está no meu direito, por que é errado exigir meu direito? Eu vou explicar. Isso é um grandíssimo problema da nossa sociedade de hoje. As pessoas fazem isso por ganância, por orgulho, por vaidade e porque elas gostam de si mesmas. Elas fazem isso porque elas gostam do eu. É o eu predominando, é o meu eu. E esse é o maior problema da nossa sociedade de hoje. Um dos, claro, não posso falar o maior, mas um dos grandíssimos problemas da nossa sociedade de hoje é esse querer do meu eu, essa vontade do meu eu, porque eu preciso reclamar os meus direitos. Por quê? Porque senão eu vou ser prejudicado. Esse é o espírito do homem natural. Jesus mostrou que essa atitude ela não é nada cristã. Nada cristã. Eu vou usar exemplos também para explicar melhor. Jesus ele está dizendo para nós que nós não devemos insistir nos nossos direitos. Não devemos insistir, persistir. Por exemplo, um exemplo que eu já posso puxar é o exemplo do empréstimo. A pessoa ela tinha o direito de cobrar, de certa forma, até tinha. Já que a outra equipe ela fez isso, a outra equipe cobrou, então ela ganhou o direito de cobrar. Pergunta, valeu a pena cobrar? Tava no direito, mas valeu a pena? Percebe-se? Então, outro exemplo que eu posso citar aqui é o exemplo do seguinte. Um dia eu tava aqui em casa, aí a minha mãe, ela gritou comigo por algum motivo, alguma coisa e tal. Ela tava falando alguma coisa, aí ela gritou e a minha primeira reação foi gritar de volta. Por quê? Porque eu olhei assim, ela não tava na razão. Por isso eu gritei de volta. Passou-se pouco tempo depois, eu automaticamente lembrei dessa aula de hoje. Eu revidei. Deixa eu analisar melhor essa situação. E depois de analisar melhor a situação, eu reparei uma coisa. Em primeiro lugar, eu estava totalmente errado. E por mais que ela estivesse errada por gritar naquela situação, eu estava mais errado ainda. E no fim, eu não ganhei nada com isso, me defendendo. A única coisa que eu ganhei foi uma briga com a minha mãe. Então, precisamos entender. Uma coisa que talvez pessoas possam se perguntar. Então quer dizer que eu preciso me deixar ser humilhado? Eu tenho que aceitar todo tipo de humilhação? Não. Outras pessoas podem até se questionar. E para esse questionamento eu vou trazer uns versículos bíblicos para trazer sobre esse questionamento. Precisamos comparar esse trecho com outros versículos bíblicos. O primeiro versículo se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 15, que diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja,
trate-o como pagão ou publicano. Pessoas podem olhar para esse versículo e pensar, ué, ele está mandando ir para o irmão e apontar o erro dele. Ele não está apontando, Jesus não está mandando aqui a pessoa virar a outra face, mas antes está mandando o irmão ir lá e apontar o erro do irmão, mostrar o erro do irmão para ele. Será isso contraditório? Outro exemplo. Eu vou pular, na verdade, esse exemplo, porque eu quero contar primeiro o exemplo de Atos. Capítulo 16, versículo 37. Que só para contextualizar. Paulo e Silas foram presos. E nisso que eles foram presos, eles sofreram tais punições. E o que acontece? De repente, aconteceu um terremoto muito violento, onde as prisões foram abaladas. E dito isso, o rei ficou com medo. E o que o rei mandou? Solte Paulo e Silas. O rei mandou para que eles fossem soltos em segredo. E para fingir que nada tivesse acontecido. Que Paulo... Aí, beleza, chegaram lá para soltar Paulo e Silas. Paulo, ele só podia ter aceitado. Não, beleza, vamos soltar aqui Silas, beleza, vamos ser soltos, pronto, acabou. Mas Paulo não fez isso. Olha o que ele fez. No versículo 37. Ele diz: se nós, cidadãos romanos, eles nos açoitam publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente, não, venham eles mesmos nos libertar. E com isso, o rei teve que ir lá presencialmente libertar eles. Eu acho, não lembro se era rei agora, mas... enfim. Aí... os magistrados tiveram de ir lá presencialmente. Então percebe-se uma coisa. Paulo, ele não virou de novo a outra face. Antes ele reclamou. Ele não só reclamou, como exigiu. Será que foi um erro de Paulo? Vamos contextualizar agora em outra passagem, que é João 18, versículo 22. Olha o que está escrito no versículo 22. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Olha só que caso curioso. Jesus levou uma bofetada no rosto. E o que Jesus ensina? Vire a outra face. E o que Jesus não fez? Ele não virou a outra face. Antes ele reclamou. Agora, como conciliar esse momento de Jesus com o seu próprio ensino? Na verdade, não é nem um pouco difícil fazer essa conciliação. É muito mais simples. Jesus, ele nos ensina: se te derem numa face, vire a outra. Porém, ele mesmo não voltou a outra face. Então, a forma de conciliar isso é o seguinte: nenhum desses exemplos que eu citei são exemplos em que eles exigiram os seus direitos. Mas antes, o que eles fizeram foi reclamar contra a transgressão da lei. A própria fala de Jesus traduz isso. Se eu fiz algum mal, diga o mal que eu fiz. Aí vai ficar tudo bem. Mas se eu não fiz o mal, se eu fiz o bem, por que você me bateu? Entende? Seu protesto foi erguido para reforçar o valor da lei. Como a gente viu na bofetada, gente, Jesus, ele não está aqui indo contra a lei. Jesus, ele não veio abolir a lei, antes ele veio cumpri-la. Jesus não veio aqui dizer que nós devemos ser transgressores da lei, mas antes nós devemos cumprir e reforçar a lei. Olha a situação de Paulo. Paulo, a primeira coisa que ele fez mostrar para os soldados: olha, o que vocês estão fazendo é ilegal. Não é correto o que vocês estão fazendo.
Não é certo. Vocês estão indo contra a lei. Vocês estão fazendo algo que não é agradável aos olhos do Senhor. Portanto, vá e faça o que é correto, agradável aos olhos do Senhor. Então, a questão não é o você me feriu, mas antes você me ferir assim, você está transgredindo a lei. Esse é que é o problema. O problema não é você me ferir, o problema é você transgredir a lei. Jesus, ele não indagou aqui o porquê você me insulta, o porquê você fez tal coisa comigo, contra a minha pessoa, por que você feres a minha honra. Não, mas antes, Jesus, ele questiona por que você fazes isto, sendo que está fora da lei. Por que você transgride a lei. Percebe-se outra coisa, Jesus, ele não se altera, ele não fica eufórico, ele não se encolera, ele não fica irado. Ele não leva isso como uma afronta pessoal vindo do soldado. Ele não ficou magoado com o soldado. Ele não ficou chateado com o soldado. Ele nem sequer se interessou pela sua honra. Ele nem com a honra dele ele se preocupou. Mas antes, ele lembrou da lei. Ele chegou pro soldado e lembrou ele da lei. Vem cá. Se eu te fiz algum mal, beleza. Mas se eu fiz o bem, por que você fez isso? Em que parte da lei está isso? Entende? Então, o crente, ele não precisa se preocupar com os insultos e ofensas pessoais. Porém, quando se trata de uma questão de honra e de justiça e retidão e verdade, o crente ele deve sim se preocupar e fazer o seu protesto. É importante. Você me entende? Se está ferindo a minha honra, o meu eu, tá. Mas não contra a transgressão da lei, nem contra a verdade. Percebe que se não existe um interesse pessoal, não existe um eu, mas antes é ele. E cumpre a nós agir assim, agir como quem crê em Deus, quem crê na observância da lei. O verdadeiro crente, ele crê na lei, ele crê na observância da lei. Ele crê na verdade. E ele crê na defesa da verdade, na defesa do evangelho. Veremos agora o nosso próximo tópico. O nosso próximo tópico significa andar a segunda milha. Versículo 41, que diz: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Para entender essa passagem, para aqueles que não conhecem, eu vou explicar a história desse ponto específico, que é o seguinte. Existia, de certa forma, uma lei. Eu não posso afirmar exatamente se é uma lei, mas existia uma ordenança na época, que era o seguinte: um soldado romano podia exigir que a população caminhasse com seus materiais por 1 milha quando o encontrasse. Ou seja, imagine o seguinte: tem soldados romanos vindo, aí eles encontram um judeu trabalhando ali no meio da estrada, ou caminhando, ou fazendo tal coisa. Os soldados vão lá e exigem a ele que ele carregue as coisas deles por 1 milha. Eles têm uma falhinha para isso. Então, imediatamente o judeu ele precisa parar tudo que ele está fazendo, não importa o que seja, e ele vai ter que caminhar essa 1 milha. E é só 1 milha. De 1 milha, ele devolve, aí daí ele pode continuar o que ele estava fazendo. E nisso, chegava lá, ele já encontrava outra pessoa e exigia mais 1 milha, e por assim sucessivamente por aí ia. Esse que é o contexto. Então, esse princípio, ele está querendo dizer o seguinte para nós. Esse princípio nos diz que não somente nos cumpre fazer aquilo que nos foi exigido, mas também devemos fazer mais do que isso. Uma frase que eu ouvi muito bonita, que é a seguinte: a primeira é por exigência, a segunda é por amor. É muito bonita essa frase. O que que significa? Essa passagem diz muito especialmente
ao ressentimento natural de um homem face às exigências das autoridades, principalmente autoridades governamentais, costumam fazer. Vamos falar sobre o governo agora. Então, isso alude bastante ao nosso desgosto ou aversão à legislação ou ao governo que nós não aprovamos, a questões governamentais que não aprovamos, a leis que não aprovamos. E muitas das vezes as pessoas, e eu não digo pessoas não cristãs, as pessoas não cristãs não estão nesse patamar. Eu falo de cristão. Cristão que pensa assim: foi decreto do governo, por que eu devo obedecer? Por que eu devo obedecer a esse governo que é assim e mais um monte de palavras que insultam, que denigrem o governo, porque esse governo é assim, porque esse governo não presta, essas coisas. Como que eu posso escapar dessa obrigação? E já procura meios de escapar dessa obrigação. Aí a pessoa já pensa logo em conta de água, conta de luz, imposto de renda. Eu já conheci cristãos, muitos cristãos que usam gato em casa. Gato. Por quê? Porque os impostos dos governos são injustos e absurdos. Essa é a desculpa dessas pessoas. Porque o governo só sabe roubar. Então, já que o governo... é praticamente como se eu estivesse dizendo assim: já que o governo ele rouba muita gente, então já que ele rouba a gente, eu vou roubar eles. Vou pôr um gato. É praticamente como se ele estivesse falando isso. Podemos pensar assim: talvez eu até abomine. Não vou citar o nome do governo atual ou qualquer outro governo que já passou. Ok? Talvez eu abomine tal governo que está hoje ou que já passou, ou de antes, seja lá o que for, não importa. Jesus diz que nós devemos estar preparados para ir além do que me foi exigido. Qualquer ressentimento é condenado. Tem gente que tem ressentimento contra o governo, seja atual ou seja antigo. E Jesus condena em muito isso. Observe o que está escrito em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, que diz: mas alguém dirá, você tem fé. Perdão, eu estou em Tiago, é 1 Pedro, eu abri errado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, que diz: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Eu sei que aqui ele está falando sobre escravos. Só que antes, reparem no que ele diz aqui, aos escravos. Sujeita aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Olha o que Pedro está falando. O governo que está agora, ele é um governo muito mau. E aí? Significa que eu não vou ser obediente ao meu governo? Só porque a pessoa que está no governo, não me refiro a ninguém especificamente, eu quero deixar isso muito bem claro, mas só porque a pessoa que está no governo é uma pessoa mal, seja lá o que for, pode ser uma pessoa boa ou má, seja lá o que for, esse é o meu padrão? O quão frequente a gente ouve crente dizer: olha só, a grande diferença desses empregados que falam sobre os seus direitos, mas não falam sobre os seus deveres, fazem tudo de mau gosto, fazem tudo desgostoso, parece que não querem trabalhar, parece que não querem saber de nada e fazem trabalho com competência, não estudam, só querem saber de viver a vida, e eles não acreditam mais no trabalho. Mas na hora de exigir seus direitos, eles querem seus direitos, mas na hora de trabalhar, eles fazem tudo com desgosto. Crentes falam isso. Mas o mesmo crente que fala essas coisas tem essa mesma atitude em relação ao seu governo e aos atos dele.
A mesmíssima atitude. Mesma atitude em relação ao imposto de renda, mesma atitude imposta às leis, a leis dos magistrados, as leis governamentais, as leis estaduais, as leis municipais, as leis de trânsito. Mesma atitude. Pense comigo. Se nos aborrecemos com isso, e sempre falamos sobre, isso acaba por monopolizar, isso acaba por tomar a minha vida. E se isso acontece na nossa vida e na vida de qualquer um que esteja assistindo esse vídeo, incluindo eu, se isso acontece com qualquer um de nós, significa que estamos vivendo uma vida no seu mais baixíssimo nível possível. Gente, já aconteceu de eu abrir status no Instagram de pessoas crentes que eu conheço e tá lá a pessoa reclamando do governo atual. E reclama. Aí eu quero te perguntar, isso é coisa de crente? Isso é coisa que vem do Senhor? Eu postar coisas reclamando do governo, da pessoa que está no governo e promovendo assim, e levando outras pessoas a também odiar esse governo, promovendo e levando o ódio para o governo, fazendo com que as pessoas também produzam ódio em relação ao governo? Isso é coisa que cristão se faz? Postar vídeos que façam com que os outros produzam ódio contra o governo atual só porque eu não gosto, então eu vou fazer com que os outros não gostem também? Isso é coisa que crente faça? Não, eu garanto. As pessoas que fazem isso estão vivendo no mais baixíssimo nível possível de vida cristã. Antes, o que cabe a mim? Andar a segunda milha. Se um soldado me mandar andar 1 milha, eu vou andar 2. Se o meu patrão, vamos dizer assim, aquele patrão chato pra caramba, ninguém gosta dele na minha empresa, e ele me exige fazer um negócio, eu vou olhar, eu vou pensar, nossa, esse patrão é chato pra caramba, eu não vou fazer o que ele me pediu. Não, antes eu vou fazer o que ele me pediu e vou fazer mais. Eu vou melhorar o que ele me pediu. Eu vou entregar pra ele, ele vai olhar, puxa, eu pedi pra ele só isso. E ele me entregou mais do que eu pedi. Por quê? Ele pode até olhar, puxa, o que eu pedi é muito difícil. Era só ele entregar o que eu pedi, já tava bom, mas não, ele me entregou muito mais do que eu pedi. Quem é essa pessoa? O que fez ele agir assim? Aí essa pessoa vai olhar, e esse chefe vai olhar para esse empregado, e o empregado vai olhar e vai apontar, ó, agradeça a ele. É ele. É tudo por ele. Foi ele que me ensinou. Se te pedirem para andar 1 milha, vá 2. É possível que em algum dia a gente seja sujeito a fazer coisas que a gente não gosta. Acontece. E o crente, ele não vai exigir seus direitos só porque é algo que ele não gosta. Ele nem sequer expressa mágoa, rancor, raiva, ressentimento, tipo, eu vou fazer, mas eu não gosto desse chefe, esse chefe é chato pra caramba, esse governo é ruim, essa pessoa que tá no governo é ruim. Não. Antes ele vai ir além do que lhe foi exigido, e sem expressar nenhuma mágoa. Antes, ele vai manter um estado de espírito invulnerável a ataques, invulnerável a ofensas, invulnerável a ressentimentos, invulnerável a mágoas, invulnerável a qualquer espírito maligno. Então, Lucas, quer dizer então que nós... Vamos lá, acrescentando. Então, Lucas, quer dizer que essa injunção diz que a gente não tem o direito de exigir mudanças de governo. É isso que você está dizendo? Não. Não é isso que eu estou dizendo.
Jesus, ele não diz que a gente não tem o direito de exigir mudanças no governo. A gente tem esse direito. Mas tal mudança precisa ocorrer de maneira legal. Não é que a gente não deva demonstrar interesse por atividades políticas. Pelo contrário, nós temos um governo e nós devemos sim nos interessar por atividades políticas. Nós devemos escolher um bom governo, escolher um bom governante. Nós devemos estar cientes de política, porque quem não tem ciência de política não vai ter capacidade de escolher um bom governo. Então sim, é importantíssimo ter ciência de política. Só que tudo deve ser feito na lei. Como, por exemplo, esse exemplo da pessoa que fica, dessa pessoa cristã que fica postando coisa no status. Diz pra mim. Beleza, a pessoa não gosta do governo que tá agora. Não gosta da pessoa que está no governo agora. Ficar postando status, reclamando e causando revolta nas pessoas contra o governo atual. Isso é uma forma legal de exigir melhoria no governo? Nem um pouco. Antes, o que essa pessoa está promovendo? O ódio, a mágoa, o ressentimento. Está provocando a ira nas pessoas contra o governo. E a gente já estudou sobre isso. A ira deve se voltar somente para o pecado. Mas jamais para outra pessoa, jamais para autoridades do governo, jamais. A ira ela deve se voltar para o pecado que domina o próximo, mas não contra o próximo propriamente dito. Então, se tem uma coisa que a gente deve se irar, é contra o pecado que toma o governo, mas jamais contra o governante em si. Se ele foi isso, aquilo, tal coisa, se ele foi tal pessoa, isso não me importa. Porque eu não guardo mágoas dele ou dela, seja quem for. Eu não estou citando ninguém específico. Então, entendemos isso. Quer exigir direito? Exija dentro da lei. Com responsabilidade. E que essa exigência não seja reflexo de atitudes egoístas e pessoais, porque o que o governo está fazendo está me prejudicando, portanto eu vou provocar ira contra esse governo, portanto eu vou mirar e eu vou exigir da pior forma possível. Não. Antes eu vou exigir. Por quê? Porque o que o governo está fazendo não é certo. O que o governo está fazendo está prejudicando as pessoas. O que o governo está fazendo não é legal, portanto eu vou lá e eu vou exigir os meus direitos de forma legal. Último ponto. Eu vou falar com as mesmas palavras do autor do livro. Eu vou citar esse último ponto de forma superficial. Por quê? Você vai entender. O último ponto é dar a quem te pede. Versículo 42. Que diz: dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. O que isso significa? Óbvio que isso daqui não é literal. Senão, seria completamente ridículo se fosse algo literal. Por que ridículo? Vocês vão entender. O que ele está falando aqui é da negação do próprio eu. Ele está negando aqui, essa que é a frase. Ele nega a atitude de o que eu tenho é meu. E por ser meu, eu agarro firmemente. Pois o que eu tenho é meu. É meu, pronto. E eu não posso dar ouvido às petições daquela pessoa, porque senão eu teria que sofrer. Olha essa fala, olha esse pensamento. Mas quantas vezes nós não pensamos assim? Eu até poderia ajudar aquela pessoa, mas eu vou ter que gastar o meu tempo precioso. Eu vou ter que gastar do meu dinheiro, e se eu der, eu vou ficar no prejuízo. Vai que eu precise desse dinheiro um dia. Portanto, eu não vou dar, porque senão eu vou ficar no prejuízo. Vai que falta pra mim. Jesus, ele repudia completamente essa atitude. Completamente. Antes, você deve negar o próprio eu. E o verdadeiro crente, ele vai olhar e vai pensar: olha, eu vou ajudar meu irmão porque ele tá precisando. Pode ser que eu fique no prejuízo? Pode. Eu corro o risco de ficar, de certa forma, no prejuízo. Mas eu não me importo. Porque eu já não ligo mais pro próprio eu.
antes eu vou me importar com o meu irmão, porque ele tá precisando muito da minha ajuda e, portanto, eu vou ajudar. Então, assim, existe risco de ficar no prejuízo? Existe. Mas me importo? Não. Pior é aquela pessoa que tem a oportunidade de ajudar, ela não vai ficar no prejuízo de ajudar e nem isso ela ajuda. Por quê? Porque se ela ajudar, ela vai ter menos do que ela vai ter agora. Ela não quer ter menos, ela quer ter mais. Portanto, eu não vou ajudar. O que eu ganho tendo menos? Olha esse pensamento mortal. O que eu ganho tendo menos? Percebe? Cada mês vai se voltando pro próprio eu, porque é o meu eu, porque eu quero valorizar o meu eu. Jesus, ele repudia completamente todos esses pensamentos. Todos. Eu quero reforçar uma coisa aqui. Jesus, ele não nos encoraja a ajudar encostes, encroques, drogados, alcoólicos ou pedintes profissionais. Você vai olhar e você vai pensar como é que é. Mas a palavra não diz dá quem te pede. Esses caras não estão precisando de ajuda? Não estão. Vamos lá. Quantas vezes a gente já passou por isso? Situações desagradáveis, ruins, péssimas. Mas Jesus em nenhum momento ajudou. Mandou ajudar essas pessoas. Jamais. Tanto que você vai ver que a maioria dos exemplos, não digo a maioria, mas todos os exemplos da Bíblia em que isso aconteceu, ele não ajudou essas pessoas. Jesus, ele nem considera essa possibilidade de ajudar esses pedintes profissionais desses alcoólicos. Por quê? Jesus antes, ele considera aqui, o que ele considera? A tendência do ser humano por causa do próprio eu e seu espírito egocêntrico a não ajudar quem realmente esteja sofrendo alguma necessidade real. Vocês acham que esses alcoólicos estão sofrendo alguma necessidade real? Não estão. Que esses drogados estão passando por alguma necessidade real? Não estão. E se algum tiver realmente passando por uma necessidade real, o verdadeiro crente ele vai ter discernimento para diferenciar isso. Que esses pedintes profissionais que só sabem, literalmente são profissionais nisso, são profissionais em pedir. Tudo bem. Jesus ele está tratando aqui da tendência também da possessão material, de estar sempre, e que a gente tem que estar sempre disposto a ceder, né? 1 João. Primeiro João, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Também ele fala aqui de uma coisa muito comum, que é a pessoa, ela olha a pessoa com real necessidade e fica, poxa vida, ele tá tanto precisando de ajuda e se comove tanto e não faz nada. Olha o que João está falando aqui. Não apenas se comovam, né, em emoção. Não amemos em palavra e de boca, mas em ação e verdade. Você quer mostrar que você se combateu com aquela pessoa? Vá, haja. Entende? É aqui que ele está agindo. Aqui. O alcoólico, ele não entra nisso. O drogado, ele não entra nisso. E quem vive na miséria também não entra nesse patamar. Eu vou trazer só um versículo para fechar esse ponto, que é 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Olha o que ele diz. Ainda quando estava com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Portanto, esses alcoólicos, esses pedintes profissionais, esses drogados preguiçosos que estão ali pedindo ao invés de trabalhar e estão gastando pouco dinheiro que conseguem com drogas e bebidas, a própria palavra do Senhor diz: se não quiser trabalhar, também não coma. Pronto. Finalizando esse assunto de hoje, vou falar uma coisa importante.
extremamente importante. Essa com certeza é uma das aulas com mais informação. E tudo isso que foi falado aqui hoje é extremamente difícil. Só que uma coisa eu digo a vocês. Ninguém pode esperar viver essa vida se não nascer de novo. É completamente impossível. A pessoa ela pode passar essa próxima semana inteira refletindo nesse versículo. Ela não vai chegar em lugar nenhum. Ela pode refletir nisso por um ano. Ela não vai chegar em lugar nenhum. Pois somente aquele que nasceu de novo é capaz de viver essa vida. Somente aquele que morreu verdadeiramente pro próprio eu. O qual o eu já não existe mais. O qual ele é totalmente indiferente com o próprio eu. Esse sim pode viver essa vida que Jesus está trazendo aqui para nós nesse versículo. E isso não é fácil. Morrer pro próprio eu, negar a si mesmo, não é nem um pouco fácil. E lembre-se, a santidade ela não vive só no geral. Antes ela vive em cada pormenor do verdadeiro cristão, em cada pontinho, em cada questão. As pessoas são capazes de enxergar a santidade do verdadeiro cristão ali. Para finalizar o nosso estudo de hoje, Romanos, capítulo 12, versículo 21, diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu não preciso nem voltar aos exemplos que foi citado hoje. Mateus 5, 16, um versículo que a gente já estudou juntos. O porquê fazer tudo isso? Muito simples. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Agindo assim, as pessoas verão a glória do Senhor em nós. E assim eles também glorificarão o Pai que está no céu. Verão quem é este homem que não retalia, que obedece ao seu governo, que faz mais do que exigem. Quem é este homem que não exige os seus direitos, mesmo podendo exigir, mas antes está ali ajudando o seu irmão, ajudando aquele que odeia ele. Quem é esse? E você vai responder: eu sou filho do Deus Altíssimo. E tudo que eu faço é porque o meu eu morreu e agora eu sou uma nova criatura em Cristo. E para finalizar também, capítulo 5, versículo 48, aula do nosso assunto do ano que vem. Portanto, sejam perfeitos como perfeito o Pai Celestial é. Vamos orar para a nossa aula de hoje. Senhor meu Deus, Pai, graças te damos por tudo que tu tens feito, Pai. Graças te damos por tudo, Pai. Obrigado por esta palavra, Pai. Senhor, nos ajude, Pai, a nos tornarmos novas criaturas, para que então possamos, Pai, alcançar aquilo que a tua palavra exige de nós, Pai, para alcançarmos então um espírito de santidade capaz de fazer aquilo que agrada ao teu coração, que não retalhe, que antes obedeça, que ande a segunda milha, que entregue também a capa e não somente a túnica, que antes empreste a quem pede e ajude quem realmente necessite, Pai, uma real necessidade, Pai. Que a gente venha ter discernimento, que a gente venha ter, Pai, o teu Espírito habitando em nós, para que então as pessoas venham olhar em nós a luz, Pai, a tua luz brilhando em nós, e que através de nós o teu nome venha a ser glorificado. Nos ajude, Pai, a negarmos a nós mesmos, para que o nosso eu venha morrer, para que então venhamos ser novas criaturas. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.